Quando eu devo pausar a minha campanha no Google Ads? Qual é o melhor momento para eu pausar uma campanha? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente essa dúvida. Eu vou te falar aqui o que você deve analisar antes de pausar uma campanha e quais os parâmetros que você deve levar em consideração. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum conteúdo que eu tenho para te passar aqui hoje. E se você gostar, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para estar acompanhando os próximos vídeos que eu vou estar soltando por aqui. Toda semana eu estou soltando vídeo novo para te ajudar a vender como afiliado. E agora, sem mais enrolação, vamos direto para a tela do computador. Para que você possa entender qual é o melhor momento para você pausar uma campanha, eu dividi o conteúdo aqui em duas etapas. Na primeira etapa eu vou te falar aqui sobre o fundo do funil e na segunda vou te falar sobre meio e topo de funil. Aqui no fundo do funil, o que você deve considerar para você pausar uma campanha? Eu coloquei aqui o parâmetro de 100 cliques ou R$100 e coloquei entre parênteses ou mais. No caso aqui, você pode considerar gastar mais do que R$100 para você estar testando aí um produto. E eu já vou te explicar aqui o motivo disso. E seguindo aqui, considere isso desde que os termos de pesquisa estejam de acordo com a sua palavra-chave. Ou seja, se você está ali no fundo do funil anunciando um produto que se chama, por exemplo, curso de inglês da Sabrina, os termos de pesquisa precisam ser iguais à sua palavra-chave. As pessoas devem pesquisar isso e clicar no seu anúncio a partir dessa pesquisa. E por isso, um outro ponto muito importante é que você esteja negativando termos desqualificados. Então, por exemplo, continuando no curso de inglês da Sabrina, se alguém pesquisa ali curso de inglês da Maria e clica no seu anúncio, é um termo desqualificado. Então, o que você deve fazer? Você deve negativar a palavra Maria, porque o seu curso não é da Maria, é da Sabrina. E é claro que você gasta quando você toma um clique de uma pesquisa desqualificada. Por isso que é importante você sempre analisar a sua campanha, conferir os termos de pesquisa para você negativar o que não é bom para você. Então, se a sua campanha está com esses dois passos aqui alinhados, você pode sim considerar pausar a sua campanha se ela já atingiu os R$100 ou os 100 cliques. Mas aqui eu coloquei uma observação que você deve analisar também, que no caso é o valor do CPC. Você tem que conferir se o valor do CPC está fazendo sentido em relação à comissão do produto. E eu coloquei aqui dois exemplos para ficar claro para você sobre isso. Bom, nesse primeiro exemplo daqui, vamos considerar um produto que tem a comissão de R$120 e que você está pagando um CPC de R$3. Aqui no caso eu considero os R$100 porque não tem como a gente considerar os 100 cliques. Se for considerar 100 cliques, 100 vezes 3, você vai estar pagando aí R$300 para testar um produto. Então a gente considera aqui os R$100 e nesse caso você vai precisar de mais ou menos 33 cliques. É só você dividir 100 por 3 que vai dar esse valor mais ou menos aí. E aqui eu coloquei que vale o teste. Por quê? Porque 33 cliques, na minha opinião, é uma quantidade de cliques boa para você vender ali no fundo do funil. Eu considero que um produto que vende bem, um produto com uma página de vendas boa no fundo do funil, ele vende com uma média de 20, 25 a 30 cliques, podendo passar um pouco até 35. Quando é de 40 para cima, eu já considero que aquele produto pode não ser um bom produto ou a página de vendas dele não é muito boa, não é muito persuasiva. Então eu gosto de considerar de 25 a 35 cliques para um produto fundo de funil vender bem. E aqui nesse exemplo a gente teria a margem de 33 cliques, então com certeza vale o teste para você estar fazendo aí com esse produto. Mas uma outra coisa que você pode estar se perguntando aí é a questão do lucro. Por quê? Porque se aqui você vai bater os R$100 e vai fazer uma venda de 120, você vai ficar com um lucro de apenas R$20, certo? Mas o ponto que eu tenho para te dizer aqui a ideia de uma campanha é que você faça otimizações nela ao longo do tempo, conforme você vai coletando dados. Então, mesmo numa campanha aqui, fundo de funil, você vai coletar dados e você vai fazendo otimizações ao longo do tempo. Ou seja, vai fechando um público que não é bom, vai fechando, por exemplo, uma idade que não converte, que gastou bastante e não converteu. Então, quando você vai fazendo ajustes na sua campanha, vai otimizando, a ideia é que você tenha menos cliques para fazer uma venda e também diminua o seu custo por conversão, ou seja, gaste menos para fazer uma venda. Então, pensando aí no longo prazo, que é o pensamento que você deve ter também em um teste, em uma campanha no Google Ads, você pode sim considerar receber apenas esse lucro aí de R$20, porque você vai estar otimizando a sua campanha e com o tempo ela vai estar gastando menos para fazer uma venda. Então, por isso, mais uma vez, vale o teste de um produto assim. Agora vamos analisar aqui esse segundo caso. A comissão do produto seria de R$150 e o CPC de R$10.
E considerando aqui o parâmetro de R$ 100, você precisaria de apenas 10 cliques para bater esse teto. Aqui eu tenho algumas observações para fazer sobre esse exemplo, então presta bastante atenção aí. A comissão desse produto é R$ 150. Se eu consigo fazer uma venda com 10 cliques, é um produto que vende fácil, que vende muito bem, e eu ainda consigo ficar com R$ 50 de lucro. Só que pode acontecer de você bater esses 10 cliques, gastar os R$ 100 e não vender. Então, uma coisa que você pode considerar quando a comissão é um pouco mais alta é passar desse teto de R$ 100. Então, nesse caso aqui, você poderia, por exemplo, gastar R$ 120, R$ 130 para tentar vender o produto. Por isso que eu coloquei aqui que você pode considerar R$ 100 ou mais. E isso depende da comissão do produto. Mas, mesmo assim, nesse caso, você teria uma margem de cliques muito pequena. E não é que o produto não vende com 10, com 13 cliques. Ele pode vender sim, ainda mais no fundo do funil, pode vender, mas você não deve considerar só uma venda, você deve pensar no médio e no longo prazo. Esse produto vai ficar vendendo ali a cada 10 cliques, a cada 7 cliques, mesmo no fundo do funil? Pode ser que sim, pode ser que não. Então você deve pensar nessa parte da margem, porque nesse primeiro exemplo aqui a gente tinha 33 cliques para conseguir fazer uma venda. Aqui você pode ter 10 cliques para fazer uma venda, ou se você quiser passar do valor ali de R$ 100, você teria no caso 12, 13 cliques ou até 15 cliques, caso você esteja disposto a gastar o valor da comissão para tentar vender o produto. Então, nesse caso, o que eu falo aqui para você é, não recomendo que você continue o teste, mas vai da sua escolha. E aqui também coloquei esse ponto de você considerar o seu próprio orçamento, eu já vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aqui, por que eu não recomendo o teste? Porque, como eu falei, você teria uma margem pequena para você testar esse produto. E ele pode dar certo, como pode não dar certo. Só que isso também vai da sua escolha, porque tem um outro exemplo que eu posso te dar aqui, que eu não escrevi, mas é o seguinte. Pense que a comissão do produto é de, sei lá, R$ 300 e o CPC está de R$ 10. Se você considerar o teto ali máximo de teste de R$ 100, você tomaria apenas 10 cliques. Só que, como nesse caso a comissão do produto é de R$ 300, pode valer a pena sim você passar desse teto. Quem sabe aí gastar até R$ 200 para você tentar vender esse produto. Porque mesmo que você faça uma venda gastando R$ 200, se a comissão é 300, você fica no lucro de R$ 100. E como eu tinha te falado antes aqui, a ideia é que você vá otimizando a sua campanha ao longo do tempo. Então, se você gasta R$ 200 para fazer uma venda de 300, você pode no futuro gastar 150, R$ 100 e ir diminuindo o seu custo por conversão conforme você for otimizando a sua campanha. Então aqui por isso que eu coloquei que vai da sua escolha. Mas pensando nesse exemplo que eu acabei de te dar, de uma comissão de R$ 300 e você gastar aí R$ 200 para tentar fazer uma venda e um CPC de R$ 10, você teria que tomar 20 cliques para você fazer uma venda a R$ 200. E para o fundo do funil até que não é uma quantidade ruim de cliques. 20 cliques já é bem possível sim, aumenta as chances de você fazer uma venda no fundo do funil. Mas realmente vai da sua escolha, se você acredita no produto, se você acha que vale a pena passar desse teto de R$ 100, você vai e investe aí. E o retorno vai depender aí dos resultados da sua campanha, mas realmente eu não posso te dizer aqui, faça isso ou não faça. Você que tem que fazer as suas próprias análises para decidir. Mas aqui explicando também sobre esse segundo ponto que eu coloquei para você considerar o seu próprio orçamento. Por quê? Porque se o CPC daquele produto é alto, por exemplo aqui R$ 10, você tem que considerar que você vai gastar mais ao longo do mês todo com aquele produto. Então vamos supor aqui que você esteja com uma campanha pagando o CPC de R$ 10 e que você tome 5 cliques por dia mais ou menos. Ou seja, você iria gastar R$ 50 por dia. E em uma semana você iria gastar aí 50 vezes 7, R$ 350. E aí você para pensar, eu tenho R$ 350 para gastar por semana nesse produto, e considerando que é apenas um produto e que você provavelmente vai ficar com ele com pelo menos aí um mês, ou seja, 350 vezes 4, né, que são geralmente 4 semanas no mês, você iria gastar no total aí R$ 1.400 na sua campanha. Então você tem esse orçamento aí para você testar em um único produto, por isso que é importante você analisar isso. E assim, eu particularmente, se eu tenho disponível ali R$ 1.400 para eu estar testando ao longo do mês, eu prefiro investir isso em vários produtos ao invés de focar em um único. Claro que um produto pode te dar lucro sim, mas você pode muito bem diversificar e testar outros produtos, talvez até outras estratégias com R$ 1.400 e não focar em apenas um produto.
Só se ele estiver fazendo realmente muito sentido para você e seu ROI estiver absurdo e você estiver fazendo muitas vendas. Se não for isso, eu prefiro testar vários produtos mesmo. Então é isso que você deve analisar ali no fundo do funil, considerar esses parâmetros e fazer essa análise toda aqui que eu te falei. Tem pessoas que não param para analisar essa questão aqui do CPC quando estão anunciando o produto. Então, às vezes, a pessoa está com um produto ali de comissão baixa em relação ao valor do CPC e continua o teste. Mas, nesse caso, eu recomendo que você não continue com o produto. Prefira testar produtos em que você tem uma margem maior, porque isso vai te dar mais chances de vender. Então, agora, indo aqui para a segunda parte, que é para o meio e para o topo de funil, temos alguns parâmetros não tão certeiros assim quanto no fundo do funil, por exemplo, a quantidade de cliques, mas vai te dar uma boa clareada aqui na mente do que você deve fazer na sua campanha. Aqui o que você deve considerar: o nível de consciência, que no meio e no topo do funil é menor do que no fundo. Então, se o nível de consciência é menor, você deve sim ter uma tolerância maior. E aqui eu coloquei que você pode considerar gastar de até 80% a 90% da sua comissão, da comissão daquele produto. E lembrando também que no meio e no topo do funil, a gente pega produtos com ticket menores, com ticket mais barato ali do que no fundo. Por exemplo, no meio de funil, a gente considera pegar um produto de 2,97 no máximo. Ou seja, a sua comissão dificilmente vai passar ali de R$ 150. E olha que vai ser uma comissão muito boa ainda. Por isso que aqui eu vou te dar algumas ideias para você saber melhor o que você deve fazer na sua campanha. Você deve considerar esse parâmetro que eu te dei, se, igual no fundo do funil, os termos de pesquisa estão de acordo com a sua palavra-chave. Então, por exemplo, no meio do funil, se você está anunciando curso de inglês online, o termo de pesquisa deve ser curso de inglês online. E você deve sempre negativar termos desqualificados. E lembrando também que no meio e no topo do funil a sua campanha roda mais rápido, então é importante que você analise ela com mais frequência também para sempre tirar os termos desqualificados. Outra coisa que você deve fazer é considerar o valor do CPC em relação à comissão. Aqui tem um ponto importante que eu coloquei, que é o seguinte: geralmente eu não aceito pagar mais do que R$ 3 nessa etapa do funil, nessas etapas do funil, porque para mim realmente não faz sentido em uma campanha aí que vai rodar mais rápido, que vai gastar mais naturalmente, eu ficar pagando R$ 4, R$ 5 em um único clique. Sendo que tem a fase de teste, tem a fase de otimizações, de coletar dados, que é uma coisa necessária nessas etapas do funil, você precisa coletar dados. Então eu evito pagar ao máximo ali mais do que R$ 3 nessas etapas do funil. Pagando ali de R$ 2,80 para baixo já tá ok. Mas no topo do funil é até menos esse valor, tá? No topo do funil, que os cliques são ainda mais desqualificados, você pagar ali talvez menos do que R$ 2,50, R$ 2 para baixo é o ideal. Mas é claro, né? Quanto menor o CPC, melhor pra gente, porque a gente vai ter mais margem para testar o produto. Então aqui, igual no fundo do funil, você deve considerar o valor do CPC em relação à sua comissão. E aqui um outro ponto que eu coloquei é que a otimização é fundamental. Então pode ser que no começo você gaste mais e o ROI fique apertado, mas com o tempo você vai melhorando a sua campanha e o ROI melhora também. Se isso não acontecer, você deve considerar sim pausar a sua campanha. E por que eu coloquei isso? Porque realmente a otimização aqui nessas etapas são fundamentais e acontecem de uma forma mais frequente do que no fundo do funil, por isso você deve ficar de olho na sua campanha sempre. E por que no começo o seu ROI pode ficar um pouco mais apertado? Porque no começo você está coletando dados, você está vendo ali onde que mede mais, qual idade, qual sexo, qual região. Você está realmente coletando dados para você ir otimizando a sua campanha. Mas lembre-se, nessa fase de teste você deve sim vender antes de bater ali os parâmetros que eu coloquei do valor da comissão do produto, por exemplo. Você deve vender e ir fechando a sua campanha, otimizando ela, segmentando ela ao longo do tempo, conforme você for coletando dados. E nessa fase é comum que o ROI fique apertado. Eu, por exemplo, já anunciei um produto ali meio de funil, que eu lembro que no primeiro mês que eu estava com esse produto, eu fiz algumas vendas, só que eu fiquei um pouco no negativo, não foi tanto. Mas assim, o produto já tinha se mostrado que vendia e a página de vendas era boa, estava ali no meio do funil, então eu vi que a campanha tinha potencial e mesmo ficando um pouco no negativo ali no primeiro mês, eu decidi continuar com o produto porque eu vi que tinha realmente potencial. E outra coisa também é que eu estava coletando dados, então fazia super sentido para mim continuar com aquela campanha. E aconteceu exatamente o que eu coloquei aqui. Ao longo do tempo eu fui otimizando a minha campanha, fui coletando dados, fazendo vendas e otimizando, mas assim, no segundo mês o meu ROI não ficou negativo, mas não ficou tão positivo assim, eu estava apertada, mas eu decidi continuar com o produto porque ele estava vendendo e eu estava otimizando, e assim, no terceiro mês que eu comecei a ter algum lucro, que não foi muita coisa também,
mas eu continuei com esse produto por, não sei, uns 6 meses mais ou menos, um pouco mais até, só que no final desses 6 meses eu tava com lucro aí de mais de R$ 2.000 nesse produto, porque eu insisti, porque eu vi que tinha potencial e eu fui otimizando a minha campanha ao longo do tempo. Mas aí você se pergunta, por que você parou de anunciar esse produto campeão? Eu não parei de anunciar, simplesmente a minha conta do Google foi suspensa e eu perdi essa campanha que já tinha acumulado ali mais de 50 conversões. Era uma campanha muito potente e assim doeu no coração quando eu perdi essa conta. Mas enfim, faz parte. É um produto que eu até voltei a anunciar agora, porque realmente já conheço o público dele, já entrei com a campanha no Google otimizada, segmentada ali, e eu espero que ele continue vendendo assim como vendia antes. Vamos ver aí no teste. Mas voltando aqui porque eu tinha colocado, se isso não acontecer, ou seja, se você está otimizando a sua campanha e mesmo assim não está tendo bons resultados, você está ficando sempre apertado, o produto não está te dando um ROI positivo, você deve sim considerar pausar, porque aí não faz sentido você ficar batalhando muito ali por um produto, sendo que você poderia estar colocando essa mesma energia em outros produtos que podem vender melhor. Então você tem que limitar ali até onde você vai, até onde você deve otimizar, porque mesmo que você faça vendas, se você está com o ROI apertado, pode não fazer sentido continuar. E aí, nesse caso, eu recomendo você pausar. Então perceba que você deve sim analisar vários pontos antes de você pausar uma campanha. Não é simplesmente testou o produto ali até 60, 70 reais e acha que não vende, você pausa a campanha. Se você faz isso, você não está validando nada, não está testando nada. Não adianta nada você ter 10 campanhas ali e nunca alcançar o teto, os parâmetros para você testar realmente o produto, para você validar se ele vende ou não. Faça essas análises todas aqui que eu te mostrei. Pare para estudar o produto, pare para estudar a sua campanha, vê se você está errando alguma coisa, vê se você está pagando um clique que faz sentido. Enfim, faça essa análise geral, porque eu tenho certeza que você vai pausar a sua campanha consciente de que você pausou porque ela realmente não deu certo e não porque você acha que ela não vai dar certo. Eu realmente espero ter conseguido te ajudar com essa dúvida, espero ter esclarecido aí para você. Se você conseguiu entender, me conta aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz em saber. Caso você tenha ficado com alguma dúvida também, pode comentar aqui que eu vou estar te respondendo, vou estar te ajudando a entender isso cada vez mais. Mas saiba que na prática, como sempre, você aprende muito mais e tudo isso daqui vai ficar mais claro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também compartilha aí com as pessoas que têm essa mesma dificuldade para que você possa estar ajudando elas também. Então hoje eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.